Oi, você tá podendo falar? Tô precisando muito conversar sobre a crise dos 30. Eu vou tentar o meu melhor de ser mais confiante nesse vídeo e na vida, porque é assim que eu quero que você se sinta também em 2026. Nesse vídeo, eu gostaria muito de fazer você acreditar mais em você. De uma forma que você sabe que pode e que eu também sei que você pode, porque é isso que eu tenho tentado fazer nesses 30 dias de desafio para mudar minha vida totalmente. E não é que tem dado certo? Não é como se eu já tivesse matado meu eu antigo de vez e começado a ser uma nova pessoa assim, do nada, porque não? Mas aos pouquinhos eu tô sentindo algumas diferenças na minha vida, pequenas mudanças que eu sei que com o tempo vão se tornar mudanças muito grandes. E eu vou agradecer muito a Letícia do passado que decidiu fazer esse desafio de 30 dias para mudar de vida. E se você, assim como eu, também quer matar o seu eu do passado, aos poucos, e tentar uma mudança de vida, eu tô aqui nesse vídeo para falar que eu acho que você deveria fazer isso. Se você está sentindo no seu coração que você precisa mudar, se você está sentindo essa inquietação lá no fundo, se você está sentindo uma coceirinha de, cara, preciso fazer algo diferente, esse vídeo talvez seja um sinal para você. Em agosto de 2025, no ano passado, eu fiz 30 anos e um pouquinho antes de eu virar totalmente para os 30, eu senti que alguma coisa dentro de mim mudou de vez. Eu tava me sentindo muito adolescente ainda, mesmo nos meus 28, 29, mesmo eu trabalhando desde os 13 e morando sozinha e me sustentando desde os 17, mesmo eu ter passado por muitas coisas, trabalhado com muitas coisas, ter vivido muitas coisas, coisas boas, coisas ruins, eu ainda me sentia muito adolescente. Mas quando eu estava nos 29, quase virando para os 30, eu pensei, não, eu não quero mais me sentir adolescente, eu quero me sentir mulher. Apesar de eu estar com essa roupa rosinha aqui, eu acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu decidi que nos meus 30 anos eu ia ser mulher, que eu ia ser vista como mulher, porque muitas vezes, quando alguém vai falar, se referir sobre mim, falar sobre mim, eles falam, ah, essa menina, essa garota, essa mocinha, nunca se referiram a mim como mulher. Nem eu me sentia mulher. Mas eu decidi que nos meus 30 anos eu ia me tornar mulher. Eu acho que eu ainda não consegui alcançar 100% esse lance de me sentir mulher, porque eu tenho uma aparência mais nova. Eu acredito que eu tenho, e muita gente me fala isso. Eu me visto de uma forma que não é tão formal, tão mulherão. Eu sou pequena, eu tenho 1,56 de altura e magrinha. É... Minha voz é fina, então eu tenho essa dificuldade de passar essa imagem de mulher. Tipo, quando eu penso na minha mãe, eu penso numa mulher, eu consigo ver ela como uma mulher, mas quando eu penso em mim, eu não consigo me ver ainda. Mas eu tenho tomado atitudes de mulher, eu tenho mudado assim algumas coisas em mim. Eu tenho me posicionado mais, eu tenho falado mais do que eu penso, eu tenho colocado mais limites. E eu sei que isso não é uma coisa só de mulher, que uma criança pode fazer isso, que uma adolescente pode fazer isso, mas eu senti que os meus 30 ia ser a mudança de vida, ia ser uma grande mudança. Que eu ia ser a melhor versão de mim, que eu queria me tornar uma businesswoman, que eu queria ter fontes de rendas variadas. E ano passado mesmo eu já comecei a correr atrás disso. Para quem não sabe, eu trabalho como designer. Eu tenho essa carreira já bem estabelecida há mais ou menos uns 5 anos que eu
vivo disso, que é a minha principal fonte de renda. Mas ao mesmo tempo, eu meio que cansei de só ser designer, sabe? Eu acompanho muito o canal da Dani e ela tem vários canais, ela tem um canal de arquétipos, tem o canal dela mesmo, tem o canal Daniela Empreende. E eu, com muito orgulho, posso me considerar amiga dela, porque a gente conversa, eu já fiz alguns trabalhos, projetos de design para ela. A gente já trocou várias ideias e eu considero a Dani como minha amiga. E é uma coisa que ela sempre fala é sobre ter várias fontes de renda, criar várias fontes de renda, porque se um dos teus trabalhos der errado, der problema, quebrar, você tem outras fontes de renda para viver. E ela me abriu muito minha mente, eu já comecei nesse processo de investir, de trabalhar com uma outra coisa. No ano passado eu decidi que eu queria entrar na área de trading, porque eu moro na China. Comecei a participar de algumas feiras na China, feiras de produtos de inovação. E eu pensei, por que não, já que eu tô aqui, trabalhar com isso ajudando brasileiros que têm vontade de importar coisas da China. Então, ano passado eu comecei minha mentoria, ainda estou em processo dessa mentoria, e me mexi, estou me dando alguns passos para me tornar essa businesswoman que eu quero ser. Porque não adianta você escrever uma carta para o seu eu do futuro, desejar, pensar o que você quer ser se você não agir. Então, eu estou agindo, inclusive estou entrando num novo projeto muito legal e tenho outros projetos na cabeça assim, borbulhando. Ano passado também, antes de virar para os meus 30, eu tive uma tiragem oracular com uma amiga minha. Quem tiver interesse de fazer essa tiragem com ela, eu posso indicar o contato dela depois. Foi assim, era tudo que eu tava querendo para minha virada para os 30, foi o que ela me falou. Ela falou que me via como mulher, mas como uma pessoa mais empoderada, que nessa virada de ciclo eu ia ter mais projetos, que eu ia ser mais confiante, e eu assumi isso pra mim, sabe? Eu falei, é isso, eu quero isso, é isso que eu quero e eu vou atrás disso. E essas pequenas coisinhas foram me empoderando, sabe, pra buscar essa confiança que eu nunca tive. Eu sempre fui muito tímida, muito insegura. Sofri muito bullying na escola, coisas que minha família nem sabe até hoje, que eu acho que só minha terapeuta sabe. Talvez nem meu marido, que é uma pessoa que eu conto tudo pra ele, talvez nem ele saiba exatamente todo o bullying que eu passei na escola. É, Mas aí eu decidi que chega, sabe? Chega de deixar que o pensamento das pessoas atrapalhe minha vida. Chega de me importar com o que os outros vão dizer de mim. Chega de fazer as coisas pensando no outro. E agora é pensar em mim. E eu percebi que eu tava meio que nesse limbo de zona de conforto no meu trabalho, porque eu cheguei a um ponto da minha carreira que eu não preciso mais correr atrás de clientes, os clientes me procuram, a maioria dos meus clientes são indicação de outros clientes, então às vezes eu nem consigo atender todo mundo, e aí eu passo o cliente para outros designers, porque realmente eu cheguei numa parte da minha carreira muito boa e muito confortável para mim. Então esse limbo que eu falo é muito entre aspas, porque a minha vida tá muito boa, sabe? Tá estável, financeiramente estável, tô num relacionamento muito bom. Eu moro num lugar que eu amo a cidade que eu moro, eu amo morar na China. Tá tudo bem, mas dentro de mim eu tava querendo uma coisa a mais. E aí, por um tempo, eu fiquei me sentindo culpada por querer mais, porque eu pensei, cara, eu tenho uma vida tão boa, tem gente passando fome no mundo, tem gente que não tem um teto, tem gente, sei lá, desempregada.
E eu aqui tenho tudo e eu tô querendo mais, como se fosse errado querer mais, sabe? Essas coisas que botam na nossa cabeça que a gente tem que se contentar com o que tem, que tem que ser feliz. Eu sei, eu sim sou muito grata à minha vida. Eu sempre sou muito grata, eu sou uma pessoa muito, muito, muito grata, mas não estava sendo suficiente, sabe? Não estava sendo suficiente. E aí, ano passado, eu falei, cara, eu preciso me movimentar mais. Conversei com meu esposo, ele é uma pessoa muito pé no chão, eu sou mais sonhadora. E falei pra ele dessa minha vontade de tentar uma carreira nova. Ele super me apoiou, falou que tem tudo a ver comigo, me dá muita força, me incentiva muito. E como ele me deu esse aval, porque como ele é mais pé no chão e eu sou mais sonhadora, às vezes eu sonho umas coisas e ele fala assim: calma, isso agora não dá, a gente precisa guardar uma grana para fazer isso acontecer, ou essa viagem por enquanto não dá, vamos deixar para o ano que vem. Então eu quero muito fazer coisas e ele às vezes me põe na realidade, o que eu acho muito bom. Mas nessa vez que eu falei pra ele que eu queria mudar de carreira, ele falou: bora, vamos nessa. Então eu falei: cara, se ele que é bem pé no chão tá falando bora, então bora, sabe? Então parece que os astros estão se alinhando e é isso. Vamos fazer acontecer. E aí nessa mudança, eu conheci melhor uma pessoa que eu já conhecia, uma brasileira que também mora aqui na China, que é a minha mentora, que tá me ensinando. Eu tive um laço mais estreitado com ela, tá certo falar assim? Estreitei os laços com ela, porque antes ela era uma conhecida, uma brasileira que também mora aqui na minha cidade e trabalha com isso há mais de 10 anos. Mas como eu dei o passo inicial e eu falei: ei, você é mulher, tá trabalhando aí há 10 anos nessa área. Eu acho que eu gostaria de aprender com você, ao invés de comprar um curso de uma pessoa aleatória. Não que os homens não vão ensinar bem, tem muitos professores homens maravilhosos, maravilhosos, inclusive meu marido é professor e ele é um ótimo professor. Mas eu pensei, cara, seria tão legal aprender com uma mulher, sabe? Uma mulher que veio para a China, que tem a empresa dela há mais de 10 anos, que ela é uma businesswoman, ela é uma pessoa que eu quero ser. Eu consigo olhar para ela e ver uma mulher e não uma menina. E eu falei, cara, seria muito bom aprender com você. Você topa me ensinar? E aí ela falou, cara, eu nunca fiz isso. Eu nunca fiz uma mentoria. Eu vou pensar e vou te responder. A gente teve uma conversa, uma reunião. A gente foi num café. A gente se identificou já de primeira. A gente já tinha se conhecido em um outro evento de brasileiros, mas nem conversamos direito. Então dessa vez a gente conversou. Ela perguntou da minha vida, eu perguntei da dela. A gente se identificou muito. E hoje em dia, pra mim, é uma das pessoas, assim, além da Dani, é uma das pessoas que eu mais amei conhecer mais em 2025 e 25 e ter esse contato mais próximo. E eu fui atrás, sabe? Eu ofereci pra ela, eu falei assim, cara, me vende uma mentoria. E ela falou, mas eu não tenho uma mentoria pra te vender. Eu falei, cria, faz isso, sabe? Porque eu sei, eu tô sentindo que é com você que eu tenho que aprender. E isso foi tão bom pra mim e foi tão bom pra ela, porque ela também se descobriu uma boa mentora, porque ela trabalha com trading, ela trabalha com esse lance de importação e exportação de produtos da China para o Brasil, mas ela também se descobriu mentora, então foi legal para ela também, e foi um passo que eu dei, sabe? Eu mandei uma mensagem para ela e mexi as coisas e tô estudando e é só contextualizando para mostrar que eu decidi sair do limbo, sabe? Do limbo assim, né? Falando do alto dos meus privilégios, mas eu decidi sair desse ponto que estava muito confortável para mim e me desafiar. Eu acho que era isso. Eu não estava me sentindo desafiada. E acho que também, como eu passei a minha vida inteira muito perrengue,
Tava muito confortável a minha vida, tava até achando estranho, sabe? Nossa, tá tão de boa. Vou aqui, faço meus trabalhinhos, entrego para meus clientes, recebo meu dinheirinho, vivo minha vidinha, tá muito tranquilo. Não sei se tem alguma coisa a ver, acho que eu tenho até que falar disso na terapia, mas eu consegui me mexer para sair desse limbo. E aí conheci o canal da Lívia. O canal da Dani, ela já incentiva as pessoas a criarem canal, porque o YouTube é uma ótima fonte de renda. Eu nunca pensei no YouTube como uma fonte de renda. Eu já queria ter um canal no YouTube há 10 anos atrás. Eu já falei disso. Inclusive, tá aqui minha camerinha que eu comprei 10 anos atrás para gravar pro YouTube. Ela nem funciona direito. Ela até liga, mas. Nossa, dá pra ver aqui a bagunça da minha mesa, né? Ela até liga, mas. Enfim. É... Era uma coisa que eu queria muito há 10 anos, mas nem pensei nisso como fonte de renda. Aí eu conheci o canal da Lívia, eu já falei dela em 2 vídeos aqui, vou falar de novo, mas enfim, não quero ficar saturando esse assunto. Ela falou, cara, crie um canal no YouTube, se arrisquem, é, crie um canal sem falar pra ninguém, deixa as pessoas te encontrarem, teu grupo te encontrar. Eu falei, véi, é isso, eu vou fazer. E aí eu criei meu canal, tô aqui falando pra vocês abertamente do meu desafio de mudar de vida em 30 dias. Eu não sei o que vai acontecer na minha vida em 30 dias. Hoje é o dia 7 dessa mudança, ou 6. Ai, já nem sei mais. É... Eu não sei o que vai acontecer. Eu sei que eu não vou ficar milionária em 30 dias, isso eu sei. Mas eu não sei o que vai acontecer, sabe? Se eu conhecer uma pessoa que me dê um insight muito legal, que já aconteceu, pronto, já mudou minha vida. Então, eu tô muito aberta, meu coração tá muito aberto pro universo me oferecer a mudança que ele quiser pra mim. Eu tô feliz, sabe? E apesar de eu me sentir adolescente ainda, me sentir menina, me sentir muito nova, eu tava pensando que eu tava velha pra entrar no YouTube. Eu fiquei pensando, cara, se eu tivesse entrado há 10 anos atrás, hein? O que teria acontecido? Tanta coisa, eu poderia estar muito famosa. Porque os criadores de conteúdo do YouTube há 10 anos atrás, hoje em dia, a maioria deles são muito famosos. Ou eu poderia ter desistido logo no primeiro mês, há 10 anos atrás, e eu não ia saber. Mas a questão é que eu não criei, eu criei agora. Então eu tenho que parar de pensar, sabe? Ai, tô muito velha, ai, tô muito nova, ai, e se 10 anos atrás? Não. Eu criei agora, então vamos viver o agora? E esse medo de, ai, será que ainda dá tempo? Dá, gente, dá tempo. Eu não sei o que você está querendo fazer. Eu não sei se você está querendo pintar um quadro. Tô falando isso porque eu tô vendo aquela madeirinha ali no fundo. E tá ali já há um tempão porque eu quero pintar, pintar um quadro. Se você quer pintar um quadro, se você quer começar uma aula de dança, se você quer começar um novo negócio, se você quer criar um canal no YouTube e tá achando que não dá mais tempo, dá tempo sim. Sempre dá tempo. Não importa se você tem 30, se você tem 20, se você tem 60, 100 anos, ainda dá tempo. Se reinventar, criar coisas novas, mudar de profissão, começar um hobby, matar o seu antigo eu, ou então só reformular o eu que você já gosta, não é só para pessoas privilegiadas, pessoas sortudas, pessoas que têm tudo na vida, é para todo mundo. Inclusive para quem não tem nada. Todo mundo tem o direito de querer mudar. E aí, claro que dentro dessa minha fala existem vários recortes sociais e financeiros, que tem pessoas que realmente não têm o dinheiro para comer. Então, como que ela, com fome, ela vai pensar em mudar de vida? Como que uma pessoa sem saneamento básico vai pensar em mudar de carreira? Sendo que
tudo que ela tem não é suficiente para viver, sabe? Então, é bom frisar isso porque na internet a gente nunca sabe como as pessoas vão entender o que a gente fala. Mas eu só quero dizer que é possível. É possível para mim. Eu tô mudando minha vida. Eu tô nesse desafio de 30 dias de mudança de vida. Vou repetir isso 1 milhão de vezes porque até para mim, sabe, para internalizar na minha cabeça que eu vou mudar minha vida em 30 dias. E é possível para você. É possível para você também. E o primeiro passo é acreditar que é possível. Ou pelo menos fingir para você que você acredita, porque no começo desse desafio, quando eu decidi, que foi em dezembro, eu ainda estava com muita dúvida, eu ainda não estava tão acreditando em mim que eu ia conseguir. Até por isso que eu decidi fazer os vídeos, porque aí seria uma forma de me obrigar a continuar até o fim. E agora eu tô cada dia acreditando mais em mim, cada dia acreditando mais que é possível. E ainda dá medo, ainda dá insegurança. Tem dias que eu penso em desistir, como eu falei no vídeo passado, mas eu não vou desistir. Eu não me conformo em viver sempre a mesma coisa. Eu não me conformo em ficar nesse limbo. Eu não me conformo nessa zona de conforto. Eu não me conformo. Eu acho ridículo gente que fala assim: ah, eu sou assim e não vou mudar. Ai, a vida é assim e vai ser sempre assim. Primeiro, ah, eu sou assim e nunca vou mudar? Coitado de você, sabe? Porque a gente tem que estar sempre evoluindo. O ser humano, ele tá aqui para evoluir. E você vai ser sempre assim? Ah, eu sou assim e nunca vou mudar. Ai, foda-se, meu jeito é assim mesmo. É sério mesmo? Se alguém te pontuar que uma coisa que você faz não é legal, se alguém te pontuar um comportamento seu questionável, você vai falar: ah, eu sou assim e não vou mudar? Gente, pra mim isso é inadmissível. Tanto que quando eu comecei a namorar com meu atual esposo, eu falei pra ele isso. Ele falou assim: ah, minha família tem tendência de ser muito cabeça dura. Meu avô sempre foi muito cabeça dura. Ele botava uma coisa na cabeça e não tinha ninguém que tirava. Eu falei: olha, se a gente for ter um relacionamento sério, eu não quero que você tenha essa tendência da sua família, porque a minha família também é assim. E eu acho um absurdo pessoas que não querem mudar. Eu falei: a gente vai dar certo se a gente evoluir juntos. Eu quero uma pessoa que queira evoluir comigo. Que se eu falar, olha, eu não gosto desse teu comportamento, você vai até ficar bravo na hora, porque a gente fica, mas que você vai depois no banho pensar, refletir e falar pra você mesmo: esse meu comportamento realmente não é muito legal e eu vou mudar. Eu sou uma pessoa que eu não tenho um pingo de vergonha, apesar de ser uma pessoa tímida, de ser uma pessoa introvertida, antissocial, eu não tenho um pingo de vergonha de falar desculpa, de falar errei. Nos meus trabalhos, eu sempre fui muito elogiada pelos meus chefes, porque se eles me falavam alguma coisa que eu não tinha feito, eu falava: olha, me desculpa, não consegui fazer, não deu tempo, mas eu vou terminar o mais rápido possível. Olha, me perdoa, mas fim de semana foi uma confusão, não consegui fazer, mas eu vou fazer. Ou não consigo fazer isso, ou tentei fazer e não deu certo. E muitas vezes eu era elogiada por isso, porque meus chefes falavam assim, alguns deles já me pontuaram isso. Nossa, que bom você tá sendo honesta, que você não conseguiu, que você tentou e não conseguiu, ou que não deu tempo. Porque muita gente fica só inventando histórias, fica inventando, tipo, ah, eu fiz, mas aí a pessoa não me respondeu, e aí joga a responsabilidade para outra pessoa, e aí joga a culpa no cachorro, no papagaio, na mãe, na avó. E eu não, eu assumo, sabe? Olha, não deu, não consegui fazer, não deu tempo, tava cansada, me sobrecarreguei, tentei, mas não consegui, preciso aprender a fazer isso, porque isso eu não sei fazer.
E eu acho isso primordial nas pessoas que convivem comigo. Então, isso foi uma coisa que eu falei pro meu esposo, que na época a gente era namoradinho, ficante, conversante, sei lá o quê, que pra mim não cola essa desculpa de eu sou assim e não vou mudar. Eu não gosto de gente assim. Ah, eu sou grossa mesmo. É meu jeito. Melhore, sabe? Ah, eu falo a verdade na cara mesmo, não tô nem aí. Se a pessoa se sentiu ofendida, que se ofenda, problema é dela. Minha querida, que pena de você. Porque assim, com esse pensamento, você vai envelhecer e ser aquele velho rabugento que ninguém aguenta, que a família bota no asilo porque não quer saber da pessoa, bota numa casa de repousos, ou nem isso, abandona simplesmente porque você foi uma pessoa horrível durante sua vida inteira e aí quando você for velho, ninguém vai te querer, você não vai ter amigos, você vai ser uma pessoa sozinha, chata, frustrada. Sabe aqueles velhinhos fofos que a gente vê na internet? Ai, gente, eu adoro ver vídeo de velhinho fofo. Que os netos cuidam, que a família cuida, que são uns velhinhos fofinhos, que são uns velhinhos amáveis, que são velhos cabeça aberta, sabe? Que o neto fala, vó, eu sou gay, o que que você acha disso? A avó fala, ih, meu filho, não acho nada, quem tem que achar é você. Sabe, tipo, esse tipo de velho que eu quero ser, de velha, né, no caso, que eu quero ser, sabe? Eu quero ser uma velha de boa, uma velha mente aberta. Eu não quero ser essas velha chata, rabugenta que sabe? Que você olha de manhã e fala bom dia, ela vira a cara pra você e fala mal de você e te xinga e, sabe? Então, então eu penso muito no quem eu quero ser quando eu for velha. E eu quero ser uma velha bem legal. Eu quero ser uma velha bem doida, tatuada, é, cabelo bem maluco, assim. Se bem que minha franja hoje tá bem maluca, né? Tá horrível, mas enfim, é o que tem. E com umas roupas bem doidas. Quero ser uma velha maluca. Quero ser uma velha autêntica, cabeça aberta e feliz. Outra coisa que algumas pessoas falam, tipo, ai, minha vida é assim, nunca vai mudar. Ai, eu sou pobre, nasci pobre, vou morrer pobre. Ai, a vida é muito difícil e vai ser sempre assim. Esse tipo de pensamento também já acho complicado, porque eu entendo as questões sociais, o mundo que a gente vive hoje não é um mundo fácil para quem é pobre, não é fácil para quem está nas margens da sociedade. E eu não posso me dizer hoje uma pessoa rica financeiramente. Eu tenho uma condição financeira estável, não sou rica, mas hoje em dia eu acredito que eu vou ser, que eu posso ser e que tudo que eu já mudei na minha vida, eu já passei tanto perrengue, eu já fui muito fodida. Eu não sei se pode falar fodida aqui no YouTube, mas eu vou falar, enfim. Eu já fui muito fodida. Tem uma história, acho que não vou contar hoje, um outro dia eu conto, porque é meio bad e esse vídeo tem que ser pra cima. É, eu achei que a minha vida não ia mudar. Teve uma época que eu achei que não ia. Mas aí teve um momento da minha vida que eu saí de um relacionamento horrível, comecei a viver mais, fazer coisas diferentes, comecei a me conectar muito com a minha espiritualidade, comecei a meditar muito, frequentar alguns grupos, de meditação, enfim, de várias coisas aí, que uma outra hora eu posso conversar sobre isso também. E senti coisas, eu me senti conectada com o universo, eu sentia os sinais do universo pra mim. Sabe, tipo aquele meme assim, sou louca o suficiente pra achar que qualquer coisa é sinal do universo? Eu tava bem assim, uma época, bem jovem mística. E por mais que eu veja assim as problemáticas de ser uma jovem mística, ao mesmo tempo foi muito bom pra mim, porque
me abriu a minha cabeça, me deu vontade de fazer coisas diferentes, de melhorar minha situação financeira, de não viver tanto num perrengue. Eu fui muito endividada, muito, 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 muito. E quando eu saí do Brasil, eu tinha muita dívida, eu tinha nome no Serasa, meu score financeiro era baixíssimo. E aí eu consegui pagar minhas contas, eu consegui juntar dinheiro para fazer minha primeira cirurgia plástica, que eu também quero fazer um vídeo falando sobre isso, que era o meu sonho. Primeira e única, né? Eu falei primeira porque eu quero fazer outras. Mas na época, no caso até então, foi e é a primeira. Enfim, eu não estava me contentando em ganhar pouco, eu comecei a trabalhar mais em busca de mais clientes, até que cheguei nesse ponto que os clientes me procuram, eu não preciso mais ficar procurando cliente. E a minha vida mudou, porque eu mudei minha forma de pensar, mas além disso, eu também tomei algumas atitudes, eu me mexi. Só que agora eu quero mudar mais. E eu quero dar um salto maior, sabe? Eu quero dar um salto bem grande. Eu tô sendo bem audaciosa. Inclusive, a minha meta é para no fim desses 30 dias, né? Dia 30 de janeiro ou dia 31 de janeiro. Acho que vou botar 31. Eu quero ter 1.000 inscritos no meu canal. Eu tô com 57, eu acho. E eu quero ter 1.000. Eu sei que é uma quantidade alta para um mês. Mas eu acho que vai dar certo. Então se inscreve aí no meu canal para você ser um dos meus 1.000 inscritos. Então, mesmo mudando de vida, hoje em dia eu tô na vida confortável, com um relacionamento amoroso incrível, muito feliz. Eu falei, cara, preciso dar esse salto. Preciso mudar. Cansei, sabe? Aí, vendo na numerologia também, já vou entrar em outros assuntos. Eu vi que eu tô no meu ano 5 mudando para o 6, né? E no meu aniversário de 2026 eu vou mudar para o meu ano 6, meu ano pessoal. E o ano 5 ele meio que fala um pouco sobre isso, sobre trabalhar forte, sobre mudanças. O ano de 2026 também é um ano 1, que é um ano de grandes mudanças na vida. E aí eu tô aproveitando o embalo, sabe? Eu tô sendo louca o suficiente para acreditar que tudo é um sinal do universo e tô me apegando a todas essas coisas e tô fazendo acontecer, gente. Tô fazendo. Mas eu acho que o que mais me pegou foi fazer 30 anos. É... Foi querer mudar essa aparência. Não a minha aparência, assim, é... de como de como as pessoas me veem. Não mudar meu jeito. Eu quero mudar. Não sei se eu vou conseguir explicar isso. Eu quero mudar como eu me vejo mesmo, sabe? Como eu me vejo no espelho. Então tem dias que eu tô maquiada, tipo hoje, fiz um delineado, fiz uma sombra. Aí eu me vejo um pouco mais mulher, mais bonita, fico mais felizinha. Mas tem dias, eu acho que também é coisa hormonal, de TPM. Tem dias que eu tô sem maquiagem, meu rosto cheio de mancha, de espinha. Aí eu me sinto feia, me sinto uma adolescente de novo. Então, assim, eu quero mudar essa visão minha, mais confiante com quem eu sou, ser mais confortável na minha própria pele, ser mais eu. E aí, basicamente, foi essa minha crise, a minha vontade de fazer esse upgrade na vida, sabe? E eu, de verdade, eu sinto que eu tô conseguindo. Eu sinto que eu tô no caminho certo, que eu tô em conexão com as pessoas certas, que eu tô atraindo, inclusive aqui no meu canal. É um canal bem pequeno, tem 57 inscritos, tem poucas visualizações nos meus vídeos, mas quando tem alguém que comenta alguma coisa, é sempre uma coisa tão legal, sabe? As pessoas falam, adorei seu canal, me identifiquei com você, gostei dos seus insights, me dando dicas, tá sendo tão legal.
Eu teve um vídeo meu, que foi o meu primeiro vídeo do ano, que teve 950 e poucas visualizações, que foi tipo o meu auge, e teve um dislike. Eu não sei quem foi, mas me deram um dislike. Eu me senti tão feliz, sabe? Falei, gente, meu primeiro dislike, que tudo. Sabe, de 950 pessoas que viram meu vídeo, acho que tiveram 13 likes, se eu não me engano, e um dislike. Tipo, teve alguém que não gostou de mim, que legal, sabe? Porque significa que eu tô sendo eu, que eu não tô tentando agradar. Então eu não agradei essa pessoa. Que massa. Eu tava numa bad assim grande. Eu vou deixar pra falar sobre transtornos psiquiátricos mais pra frente, porque eu acho que, enfim, eu não quero estragar essa vibe, sabe? Essa vibe boa que tá nesse meus desafios de 30 dias. Mas eu tive momentos bem difíceis, psicologicamente falando, e sem querer, sem botar essa intenção de vou mudar de vida, eu mudei. As coisas foram acontecendo naturalmente. Óbvio que eu fiz terapia e faço até hoje, mas as coisas foram melhorando naturalmente. Melhorou muito. Minha vida de 5 anos pra trás pra hoje, nossa, tipo, minha vida tá um sonho. Imagina só se eu botar intenção. Pensa na tua vida 5 anos atrás. Com certeza tava pior do que hoje. Com certeza hoje você tá melhor. Tenho certeza. E você não fez nada pra mudar. Você só viveu e a sua vida melhorou. Então imagina se você fizer algo para mudar. Imagina se você pôr a intenção de que vai melhorar ainda mais. Legal, né? Então afirme isso para você. Eu tenho condições de mudar minha vida. Eu tenho permissão do universo para mudar minha vida. Eu consigo mudar minha vida. Eu decido hoje que minha vida vai mudar. Não precisa fazer um desafio de 30 dias no YouTube para todo mundo ver igual eu tô fazendo, não. Mas tem algumas coisas que você pode já começar fazendo para dar início a essa sua mudança de vida. Primeira coisa é desaparecer por um tempo. Pode parecer contraditório porque eu tô aqui no YouTube mostrando o meu desafio e minha mudança, mas eu não quero dizer desapareça das redes sociais. Eu tô querendo dizer desapareça de verdade, de lugares físicos e reais, lugares que você não se sente bem, que você não se sente acolhida, lugares que era para você se sentir acolhida, mas você se sente julgada. Grupos de amigos, grupos familiares, grupos religiosos, enfim, qualquer lugar que você não está se sentindo bem, some desse lugar, desaparece. E o tempo que você estaria gastando, a energia que você estaria gastando nesses lugares, que seria uma energia de estar lá. Vamos supor que só para viver você gaste uma energia 10. E aí tá nesse lugar que você não tá bem, você gasta tipo mais 10 para você se sentir confortável, ou seja, você tá gastando 20. Então se você não ir para esses lugares e ficar quietinho no seu cantinho, na sua casinha, você vai ter economizando essas 20 energias que você pode fazer outras coisas, coisas que você gosta, desenhar, pintar, fazer um hobby, ou investir na tua carreira, ou investir na sua mudança de vida, sabe? Então, desaparece desses lugares que não te faz bem. Esse já é um ponto. E eu comecei a fazer isso de uns tempos pra cá. E no começo dói um pouco, porque eu sou bem people pleaser, sou bem uma pessoa que gosta de agradar as pessoas, que não gosto de desagradar. Então no começo meio que dói assim, mas depois que você some e cuida da tua vida e vê que as coisas melhoram pra você, você começa a falar, ah, tá tudo bem. Se as pessoas não te entendem, não te motivam,
Por que que você tem que agradá-las, sabe? Não gasta essa energia em lugares que você não se sente bem. Gasta com você, gasta lendo um livro, meditando, cuidando da sua espiritualidade. Gasta em evoluir. Gasta em algo que deixa a tua alma feliz, que deixa teu coração quentinho. Mesmo que seja uma coisa boba. Então, eu comecei a fazer isso, não foi tão intencionalmente assim, sabe? Eu comecei há uns tempos atrás a me afastar de algumas pessoas. Teve uma menina que ela era muito minha amiga na escola. Gente, eu tenho 30 anos, eu saí da escola já tem muito tempo. Eu terminei o ensino médio em 2012 e essa minha amiga não era nem do ensino médio, era antes. E a gente era, tipo, melhores amigas. Do interior, do interior, do interior. Depois as duas se mudaram para a capital da cidade. Não sei quem foi primeiro, se foi ela ou eu, mas a gente se mudou, acabou se distanciando. E aí, aos poucos, acabou se distanciando. E aí, de vez em quando, a gente se esbarrava na cidade, Curitiba, que é a cidade que eu morei por muitos anos. Então, eu esbarrava com essa menina. Em alguns lugares, a gente já se esbarrou no shopping, na frente de uma loja que eu trabalhei, numa rua lá, que era uma rua que eu trabalhava também, na hora do almoço. E todas as vezes que a gente se esbarrava, ela falava assim: Ai, amiga, quanto tempo, que saudade. Nossa, a gente precisa marcar, a gente tá morando na mesma cidade, vamos se ver muito. Vamos sair, vamos estreitar nossa amizade igual era na escola. Mas, nossa, amiga, por que que você tá usando essa touca ridícula? Aí, no outro dia, ai, amiga, que bom te ver. Nossa, quanto tempo, tão legal saber que você tá aqui na mesma cidade que eu. Vamos marcar de se ver. Nossa, amiga, você tá usando esse aparelho cheio de ferro na boca. Nossa, não combinou. Não ficou bom em ti. Aí eu, tipo, meu, que estranho, sabe? Tipo, na escola não era assim. Ou eu não tinha notado também, sabe? Aí um outro dia eu tava com o uniforme do trabalho, eu trabalhava num fundo de investimentos e o uniforme era um terninho. Eu adorava aquele uniforme porque eu acordava cedo, não precisava pensar a roupa que eu ia, era botar uma calça social e um blazer, e o blazer tinha um bolsão bem fundo, e aí eu enchia de doce, eu amo comer doce, eu enchia de doce nos bolsos. Então eu amava aquele uniforme, não era bonito, era tipo um blazer preto e uma calça preta. Mas eu gostava daquela roupa, era o meu uniforme de trabalho, enfim, eu tinha que usar aquilo, fazer o quê? E como eu era meio pobrinha, eu não tinha que ficar comprando roupa chique, né? Era o uniforme que a empresa dava, então eu amava. E aí um dia a gente se encontrou no meu horário de almoço, e aí ela, ai amiga, que bom te ver, vamos marcar de fazer alguma coisa. Nossa, que horrorosa essa sua roupa. Tá parecendo um MIB Homens de Preto, sabe? Falou alguma coisa assim, falando mal do meu uniforme. E aí aquele dia eu pensei, véi, toda vez que eu encontro essa menina, ela acha alguma coisa pra falar da minha aparência, sabe? E aí eu decidi que eu não ia mais aturar isso. E aí eu falei, cara, tomara que eu nunca mais encontre essa menina na minha vida. Não quero mais saber dela, me fez mal. E aí um dia eu encontrei de novo com ela sem querer. Gente, por mais que Curitiba seja uma cidade grande, é muito fácil se esbarrar com as pessoas lá. Sério. E aí a gente se esbarrou uma outra vez, e aí ela falou alguma coisa, ai, vamos se encontrar, vamos se ver, blá blá blá. Falei assim, ai, amiga, na real não quero não. Na verdade, até se a gente não se encontrar mais, seria até bom pra mim. Porque toda vez que você me vê, você fala alguma coisa da minha aparência, você faz algum comentário negativo sobre mim. E, tipo assim, meio que perdi a graça, sabe? Não sei bem o que que eu falei. Só sei que eu tava muito nervosa na hora que eu falei aquilo. Não falei tão bonito assim, do jeito que eu tô falando agora. Óbvio que eu falei um monte de bosta. Eu senti assim meu coração acelerar muito forte, muito forte, muito forte.
Mas eu quis falar muito aquilo, sabe? Eu falei, sei lá, falei, olha, não gostei dessa tua atitude. Não foi desse jeito, foi de um jeito bem inseguro, um jeito bem nervoso, com certeza eu gaguejei, mas eu falei pra ela. E depois disso, não sei se foi por sorte do universo, mas eu não encontrei mais ela. Eu tenho uma vaga lembrança de que teve uma vez que eu desviei de uma rua para não encontrar com ela, mas daí isso aí eu já não sei se aconteceu ou se eu sonhei, sabe? Porque às vezes eu sonho umas coisas que eu não sei se aconteceu mesmo ou se eu sonhei. Então, não tenho certeza. Pode ter acontecido, mas também pode ter sido um sonho. E aí eu não encontrei mais com ela. Depois ela me adicionou no Insta, na época, eu aceitei, adicionei ela de volta, mas aí eu vi que nada a ver, e aí parei de seguir de novo e bloqueei, e enfim. Me afastei de uma pessoa que não tava agregando em nada pra mim, sabe? Ai, foi legal a amizade dela na escola, mas aí depois virou um negócio que não tava me fazendo bem. Tem uma outra amiga também recente que eu me afastei, e essa ainda dói meu coração, porque é uma amiga que eu gosto muito, que eu amo muito ainda, mas que não dava mais, gente, não dava. Era problema atrás de problema, era sempre sobre ela, era sempre sobre as coisas dela, os problemas dela, eu tentava ajudar. Aí na terapia, minha terapeuta falou: tá, mas ela não quer ajuda, ela quer só desabafar. Então eu ouvi, eu fui ombro amigo. Até que um momento ela pediu ajuda, eu ajudei, eu dei o meu melhor, mas eu nunca era ouvida. Ela nunca queria saber o que estava acontecendo comigo, era só para falar dela, 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 dela. E aí teve uma situação bem horrível que aconteceu, que ela me bloqueou, depois desbloqueou. Ai, sabe, foi uma coisa tão besta que eu falei, cara, não. Eu falei, eu não vou mais passar por isso, sabe? Eu já tenho quase 30 anos. Não, chega. E aí, ano passado, eu decidi cortar. E como eu falei, ainda dói, porque eu sou uma pessoa que me importo muito, eu sinto muito, eu tenho muito amor pelas pessoas. Quando eu amo alguém muito, quando eu tenho uma amizade que a pessoa some, que a pessoa começa a namorar e para de falar comigo e muda, ou que a gente se afasta por qualquer coisa, eu sinto muito no meu coração. Eu sou uma pessoa que sinto muito falta das minhas amizades, mas essa eu tive que cortar porque estava me fazendo mal. E foi muito maduro da minha parte, hoje em dia, eu analisando e vendo que eu consegui fazer isso, sabe? Porque se fosse um tempo atrás, eu acho que. Bom, não sei se eu seria capaz ou não. Enfim, chega de desabafar. Vamos continuar o vídeo. Uma outra coisa legal de fazer para você mudar a sua vida completamente, assim como eu tô mudando a minha, é criar a sua visão de futuro, como você quer ser. Eu já falei que eu quero ser uma véia doida, mas para eu chegar lá, eu tenho que ter uma vida financeira estável, eu tenho que ter, né, uma condição boa para eu poder me aposentar. Então, o que que eu quero para minha vida de verdade? Como que eu vou conquistar isso? Botar um plano no papel e depois agir. Talvez pensar não tão a longo prazo, igual eu quero ser uma véia de, sei lá, 80 anos doida. Pensar assim a curto prazo. Então eu tenho 30, daqui 30 não, daqui 5 anos eu vou ter 35. Como que eu quero estar? Eu quero estar bem bonitona, fitness, musculosa e que meus empreendimentos que eu estou dando início agora e outros que eu vou dar início ainda sejam bons. Eu não vou desejar para que todos sejam um sucesso, porque eu acho que até no fracasso a gente tem coisas a aprender, mas que sejam bons e que eu tenha bons aprendizados deles. Para mais 5 anos à frente, né, quando eu tiver meus 40,
Eu quero ser uma mulher elegante de 40 anos. Que alguém me olhe e fale, uma businesswoman, chique. Igual eu olho para essa minha mentora e vejo ela assim como uma das minhas inspirações de vida. Então fazer um plano assim, quem você quer ser daqui 5, 10 anos? E eu quero ser uma pessoa que quando eu entre numa sala, eu passe para as pessoas a energia de que eu sou uma pessoa confiante, de que eu sou inteligente, autêntica e que eu sei do que eu tô falando, que eu sou competente e que se eu me comprometi a fazer tal coisa é porque eu sou capaz. Eu quero passar essa visão para as pessoas. Eu quero ser vista dessa maneira. E aí, com essa visão clara, a única forma que a gente tem de alcançar isso é mudando nossa mentalidade dia após dia, tentando melhorar a cada dia. Hoje foi um dia aqui do meu desafio, eu consegui acordar às 5 horas da manhã. Yay! Consegui fazer yoga, consegui fazer atividade física logo de manhã, comi já uma fruta e meia, vou comer mais uma daqui a pouco. Eu vou almoçar e vou comer mais uma fruta. Não tomei meus 3 litros de água ainda, mas ainda dá tempo. E, cara, tô sendo vitoriosa no meu desafio. Sabe? Não é todo dia que eu tô conseguindo fazer tudo, mas na maioria dos dias eu tô conseguindo fazer a maioria das coisas que eu me propus. Que ótimo! E eu de verdade tô sentindo os benefícios desse meu desafio de mudança de vida em 30 dias. Por isso que eu tô aqui para reforçar e falar. Se você tem vontade de mudar, começa agora. Vamos juntas. Uma outra coisa que eu tô tentando me controlar é parar de falar coisas ruins sobre mim. Isso é uma coisa que meu esposo, ele tem me ajudado muito, porque eu tinha mania de falar assim: "Nossa, como eu fui burra. Nossa, como eu sou desastrada. Nossa, como eu sou preguiçosa". E aí ele sempre me corrige, ele fala assim: "Não, você não é burra. Você é inteligente, você só não conseguiu, né? Você só não, sei lá, qual a situação, tipo, você só não pensou nisso agora, ou você só não, enfim". Ele sempre me corrigia nesse ponto. Você falava: "Nossa, ai, sou muito preguiçosa". Ele falava: "Não, você não é preguiçosa. Tem dias que a gente tá mais com vontade de ficar deitadinho, tem dias que a gente não tá com tanto ânimo". E às vezes eu falava pra ele assim: "Amor, eu acho você muito inteligente e eu esperta. Eu não me acho inteligente". Porque meu marido, gente, ele é muito inteligente. Ele é, tipo assim, foda. Ele é um cara estudioso, ele é culto, ele lê livros difíceis, bíblias. Gente, eu comprei pra ele esse fim de semana um livro dessa grossura com a história de vida do Xi Jinping. O livro do Xi Jinping que ele escreveu. Porque meu marido está estudando coisas sobre a China, ele é professor de história e geografia, e ele queria o livro, e aí ele falou: "Ai, tá caro, não sei se eu compro". Eu falei: "Amor, você quer? Eu vou te dar esse livro". É um livro que eu jamais leria na minha vida, sabe? Tipo, ai, vou ler uma Bíblia do Xi Jinping, uma Bíblia que eu digo, tipo, grosso, né? Um livro enorme desse da um negócio do Xi Jinping. Jamais, por mais que eu ame a China, jamais leria. Mas ele é muito inteligente. E aí, às vezes, eu falo isso pra ele, tipo, ah, eu te acho inteligente e eu me acho esperta. Ele falava assim: "Não, você é muito inteligente". Só que a sua inteligência é diferente da minha. Eu tenho mais inteligência, né, em conteúdo histórico, em geopolítica, em geografia. Você tem inteligência em outras coisas. Você é super inteligente com o seu trabalho, na sua área. Você é artística. Para ser uma pessoa artista, tem que ter inteligência das coisas que você gosta, você estuda a fundo, você entende, domina, consegue conversar sobre os assuntos. Você aprendeu uma língua nova depois de adulta, que foi o inglês, que eu aprendi, comecei a aprender com ele, inclusive, que ele era meu professor. Hoje em dia eu estudo sozinha. E tá aprendendo uma terceira língua, que é o chinês. Então, sim, você é muito inteligente. Inclusive, a minha professora de chinês e a dele é a mesma. E eu tô levando meu estudo de chinês muito mais a sério do que ele. Ele tá levando bem assim, de qualquer jeito, porque ele tá terminando o mestrado dele esse ano.
E aí ele falou, assim que eu terminar minha dissertação do mestrado, eu vou focar mais no chinês. E aí ele não tem feito os deveres de casa, de chinês, e aí a minha professora de chinês falou pra ele, que é a mesma, falou assim: "Nossa, tua esposa, ela é a minha melhor aluna, ela é meu exemplo de aluna, ela faz o dever de casa, o caderno dela é muito lindo, ela desenha, ela faz associações. Eu chego na aula, ela tá pronta, ela lembra do que a gente aprendeu na aula passada, ela é muito dedicada e ela é minha melhor aluna." E aí eu fiquei tão feliz, sabe, de ouvir isso. E aí agora eu tô tentando mudar esse meu jeito de pensar. Quando vier na minha cabeça que eu não sou inteligente, que eu sou burra, eu vou tentar lembrar do que meu marido sempre fala de mim, do que minha professora de chinês falou que eu sou a melhor aluna dela. Ai, que alegria. E de outras coisas, de outras pessoas que falam como eu sou inteligente, porque eu sei que eu sou, sabe? Mas às vezes a gente fala sem pensar, fala, ai, como que eu fui burra agora, nossa. Tipo, em questão de geografia, eu sou péssima. Então, isso é uma coisa que eu tenho que parar também de falar que eu sou péssima em geografia, porque eu acho que eu vou abrir minha mente e começar a ser melhor. Mas, por exemplo, eu penso assim, véi, é... onde que fica a Turquia? Fica na Europa? Fica na Ásia? Que continente que fica? Aí meu esposo foi me explicar que é complicado, que não é tão simples assim você saber realmente a localização de alguns países, porque às vezes eles ficam na divisa entre um e outro, às vezes o negócio muda de nome, a nomenclatura, e aí é considerado uma coisa e depois muda para outra coisa. E eu fiquei, cara, é muito complexo, então é tipo normal eu não saber disso. Eu não estudei isso, sabe? Tipo, na escola, meu ensino de geografia foi muito básico. E aí, sempre que eu falar assim, ah, eu sou preguiçosa, eu vou tentar mudar pra eu sou ativa. Não, como que eu poderia usar ao invés de preguiçosa? Eu sou disciplinada. Tipo, eu não tô com vontade agora porque eu tô cansada, mas eu não sou preguiçosa. Eu sou disciplinada. Eu sou proativa. Sei lá, eu vou mudar, sabe? Eu não vou mais ficar falando mal de mim, não. E mude você também. Você já percebeu que nesse vídeo eu falei algumas coisas ruins sobre mim mesma. Mas isso vai mudar. Quando eu estiver editando esse vídeo, vai ser um bom momento para eu rever tudo que eu falei mal de mim. E aí eu vou ressignificar essas coisas na minha cabeça, tá? Faça isso com você. São essas pequenas coisinhas que a gente adota na nossa vida que em uma semana a gente vê talvez uma pequena diferença ou nenhuma, mas em um mês a gente já vê uma mudança na nossa forma de agir, na nossa forma de pensar, de se relacionar. Em um ano, tanta coisa pode ter acontecido. Um ano atrás, eu não me imaginava tendo um canal no YouTube. Um ano atrás, eu não me imaginava mudando de carreira, né? Começando uma nova carreira, porque eu não vou largar o design, porque eu amo o design gráfico, is my passion, igual aquele meme. Mas eu não me imaginaria fazendo outra coisa. E agora eu tô em vários projetos novos. Uma outra coisa que você pode fazer para mudar de vida é uma coisa que todo mundo fala. Acordou de manhã, gente, vai tomar seu banho, ou se você não toma banho de manhã, vai tomar seu café, vai fazer qualquer coisa, mas não pega esse celular. Não abre o celular logo cedo, sabe, na tua cara, deitada na cama. Eu era uma pessoa que eu ficava horas com o celular na cama e demorava para acordar. Às vezes, demorava para levantar. Às vezes eu acordava às 6 e ia levantar às 10. Vocês acreditam? E eu sei que tem muita gente que faz isso ainda. Eu não faço mais. Eu deixo meu celular longe da cama, porque aí quando ele desperta eu tenho que levantar da cama para desligar o despertador. Já vou direto pro banheiro, já ligo o chuveiro para água esquentando, já tiro meu pijama, já vou pro chuveiro sem pensar. Tipo, sem pensar. Virou rotina para mim, sabe? E tenta fazer isso.
Não tô falando pra você tomar banho cedo, acordar 5 da manhã, igual eu tô fazendo nesse primeiro mês de 2026, porque é um desafio meu, né? Não vai ser pra sempre assim. Mas eu tô pedindo pra você não abrir seu celular, pelo menos na primeira hora da manhã. Não abre. Faz isso por você. Abre um livro. Eu não abro livro de manhã, não, porque senão me dá sono, me dá vontade de dormir mais. Eu já levanto. Mas às vezes ler um livro de manhã pode ser bom pra você. Ou então, sei lá, faz alguma coisa, só não abre seu celular logo de manhã. Isso já vai mudar muito a sua vida. Pode ter certeza que uma semana você vai ver a diferença. É, e depois que eu comecei meu tratamento para insônia, eu tô praticando a higiene do sono, que é à noite, antes de dormir, não ficar no celular na cama. Eu acendo um abajur do lado da minha cama e apago a luz do quarto, deixo só o abajur ali no cantinho, leio, tomo meu remédio para insônia, fico lendo, lendo, lendo. Quando começa a bater o sono, eu apago o abajur, desligo meu Kindle e durmo. E eu tô amando fazer isso. Tenta fazer a higiene do sono, tenta dormir toda noite no mesmo horário. Tenta ler antes de dormir, porque se você tem insônia, a leitura dá um soninho. E uma semana de higiene do sono, você vai ver. Vai mudar muito sua vida, muito, 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 muito. Pra mim mudou demais porque eu não dormia. Então, não dormir é assim, é a pior tortura que o ser humano pode ter, é privação de sono. Você acorda imprestável, você fica a semana inteira sem conseguir produzir nada porque você tá com sono, cansado, seu corpo precisa descansar. Mas tenta fazer a higiene do sono. E, gente, ficar sem o celular antes de dormir e ficar sem o celular depois que acorda por uma hora ou mais, quanto mais melhor. Quando eu vou pegar o celular de manhã ou na hora que eu decido pegar meu celular, eu vou olhar minhas mensagens e adivinha, gente? Ninguém morreu. Ninguém me pediu socorro. Ninguém me pediu nada. Geralmente é coisa de trabalho. Eu trabalho como designer, então assim, não é coisa para urgente. Eu vi uma vez uma pessoa falando assim, gente, quem trabalha com internet, seja como criador de conteúdo, como design gráfico, como com tráfego pago, com marketing digital, com qualquer coisa dessa área, nós não somos neurocirurgiões, nós não somos médico do SAMU, nós não somos bombeiros. A nossa profissão não tem nada que é urgente, que você tem que fazer à noite. Não tem nada urgente. Se é urgente, é porque o cliente não pediu antes. E se ele não pediu antes, problema dele, entendeu? Acorda de manhã, tem lá os meus pedidos dos meus clientes, alteração de alguma coisa, refazer alguma coisa, ou criar uma coisa que eles não pediram antes. Gente, eles vão esperar, porque primeiro sou eu. Primeiro é a minha rotina da manhã, é o meu banho, é meus exercícios, meu café da manhã. Depois eu pego o celular e vou ver as mensagens. Não tem nada urgente. Eu não sou médica do SAMU. Ninguém precisa de mim urgente. E, mas minha mãe pode estar precisando de mim. Gente, tua mãe não vai. Se tua mãe ligar pra você e você não atender, ela vai ligar pro teu irmão. Se teu irmão não atender, ela vai ligar pra sua tia. Se tua tia não atender, ela vai ligar pro SAMU, que é pra onde ela deveria ter ligado já desde o primeiro minuto. Então, relaxa, tá? Relaxa. Qualquer coisa que aconteça, se alguém, tô morrendo, eu liguei pra você e você não atendeu, a pessoa morreu, não é culpa sua. Não vai levar essa culpa de morte pra sua vida, não tem nada a ver. Priorize-se. Você em primeiro lugar. Você não vai morrer de ficar sem celular por uma hora na sua manhã. Tá tudo bem. Uma outra coisa legal é você definir um hábito novo por semana. E não é tipo, vou começar a correr. Vou correr 5 quilômetros.
Aí na semana que vem, ai, vou nadar. Aí na terceira semana, ai, vou competir no Ironman. Não é nada disso. É, por exemplo, essa semana eu vou ler 5 páginas todos os dias. Na semana que vem eu vou me dedicar em fazer um café da manhã bonito, com mais frutas, aveia, ovo mexido, um café da manhã mais nutritivo. Vou fazer a semana inteira de cafés da manhã nutritivos para mim. Aí já são 2 hábitos pequenos e que vai melhorar a sua vida. Ou então, esse hábito é uma coisa que eu tô querendo aplicar. Esse fim de semana eu vou sair com os amigos e eu vou aplicar isso, porque eu tenho muita dificuldade de falar olhando no olho das pessoas. E quando as pessoas estão falando comigo, eu não olho no olho delas, eu olho para baixo. Mas eu vou praticar isso. E é uma coisa legal de vocês praticarem também. Essa semana eu vou praticar olhar nos olhos das pessoas. Encarar. Eu vou praticar isso. Olhar nos olhos. Eu acho que isso também é um exercício que faz a gente ter mais confiança. E eu acho que as maiores transformações na nossa vida são a partir dessas pequenas coisinhas. Uma outra coisa interessante que eu tô precisando fazer aqui em casa é limpar. A minha casa ela é muito limpa e organizada, porque eu e meu esposo, por sorte, somos os dois limpinhos e organizados. Mas esse cômodo aqui que vos falo, ele é meu escritório. Tem uma cama aqui que é cama de visita. E eu tenho um outro quartinho aqui atrás dessa parede que é meu ateliê, porque além de tudo o que eu já faço, eu gosto de fazer coisas artísticas, de pintar, de bordar, de costurar. Então, eu tenho minhas máquinas de costura e o meu quartinho, meu ateliê tá um caos, um caos, um caos, um caos desde novembro. E eu só fecho aquela porta e tô ignorando. Mas eu vou arrumar ele essa semana. E eu vou deixar tudo limpo, tudo organizado, porque tá me incomodando esse quartinho bagunçado. Então pega um canto aí da tua casa. Eu peguei essa ideia de uma menina que eu vi o vídeo dela, um shorts aqui no YouTube mesmo. Que ela tava organizando as necessaires. Ela tinha muita necessaire numa caixa. E aí muita, 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 muita. Tipo assim, bem mais 100, eu acho. E aí ela jogou umas fora que tava velha, que o zíper não tava tão bom. Pegou umas boas que ela não queria mais e doou. E organizou, deixou só o que ela precisa. E isso me fez pensar em organizar meu ateliê, que tá uma bagunça, e também organizar umas coisinhas ali no canto da minha casa, que é onde eu guardo o saco de lixo, que tá tudo embolado, vou dobrar bonitinho. É, tem um buraco lá na minha cozinha, no armário, que eu não consigo acessar aquele armário que é lá no fundão, sabe aqueles armários que tem um buracão lá no fundo? Que tá meio bagunçado, eu vou tirar um dia para arrumar isso. Pega um cantinho da tua casa que tá uma zoninha lá, que toda casa tem uma zona. Por mais que eu seja organizada, que minha casa seja limpa e minimamente organizada e arrumada, tem sempre uns cantinhos que a gente deixa para depois. Pega um dia para organizar isso, porque a casa organizada, a sua mente vai estar mais organizada também. Ambiente caótico, mente caótica. E a última dica para você mudar de vida. Eu li essa frase uma vez e foi quando eu rompi com essa minha amiga, muito amiga, que eu ainda amo muito, que eu ainda considero muito amiga, mas que a gente não tem mais tanto contato. Foi essa frase que me deu essa vontade de me priorizar, que é: não tire pedaços de você para tampar o buraco do outro. Porque aí quem fica com o buraco é você. E leva isso pra sua vida, sabe? Tem uma pessoa que demanda muito, que ela tá sempre arrumando problema, sempre te pedindo coisas, te desabafando contigo, mas você tenta ajudar, ela não faz as coisas que precisam ser feitas, ela não se ajuda, ela só bota a culpa nos outros. Sabe esse tipo de gente que te suga? Não tira pedaço de você pra tampar o pedaço do outro. Tampa os seus próprios buracos primeiro. Ficou meio estranho essa frase? Acho que não, né?
Acho que aqui todo mundo é adulto pra gente não levar essas piadinhas pro duplo sentido. Tampe seus buracos. E abandona essas pessoas, sabe? Abandona essas pessoas que não estão sendo um peso na sua vida, sabe? Que você tá fazendo uma trilha com uma mochila pesada. Tira essas pessoas da tua mochila pra você seguir mais leve. Mas não vai fazer igual aquela menina lá que abandonou o menino no meio da trilha da montanha. Vocês entenderam, né, gente? Enfim, acho que é isso. Um beijo e tchau.